chamado é sobre obediência e não visibilidade. Vou maquiar com vocês, mas vai ser um maquiando diferente. Vai ser um maquiando com propósito. Nos últimos tempos, Deus vem trabalhando no íntimo comigo de uma maneira tão grande que eu venho aprendendo muito sobre a palavra dele. E nos últimos tempos eu ando sentindo uma necessidade muito grande de passar adiante aquilo que eu aprendo, né? Não guardar só pra mim. Tenho esse perfil desde 2018 e eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim. E essa necessidade de estar passando um pouco da palavra de Deus, ela vem se manifestando de algumas formas na minha vida. Eu cheguei a criar um canal para compartilhar estudos devocionais, compartilhar um pouco do que eu aprendo. Assim, Deus ainda me incomodou para mim passar isso com profundidade aqui dentro do meu perfil. E esse despertar que está acontecendo comigo é, na verdade, o início de um cumprimento de uma promessa antiga. Quando eu era adolescente, ali pelos meus 13, 14 anos, estava na igreja, eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Recebi uma profecia, única profecia, que eu nunca entendi de fato se era para mim ou não, se ela era verdade ou não. Essa profecia, Deus usava uma pessoa para falar comigo, me falando que ali ele estava me entregando um dom, que era o dom do ministério. Eu sempre fui uma pessoa criada dentro da igreja, mais especificamente Assembleia, e para mim sinônimo de ministério era o quê? Aqueles pastores que subiam em púlpito e pregavam e gritavam e, sabe, era usado com aquela unção, pregava, gritava, pulava. Então, para mim, aquilo era sinônimo ao ministerial. Eu sou uma pessoa muito calma, eu falo as coisas, porém, com muita clareza, eu sou muito calma, eu nunca me vi nessa posição de estar falando, gritando. Então, para mim, eu cantava, mas para mim não fazia sentido eu pregar e gritar, e a profecia que eu recebi, nunca entendi. Tô pensando, mas será que foi errado? Foi pra pessoa errada? Não sei, porque eu não me vejo fazendo isso. E de uns anos pra cá que eu fui entender o que de fato significava esse dom ministerial. Então Deus, ele pode usar várias pessoas para falar de diferentes formas, com diferentes públicos, mas que a mensagem principal seja alcançada. Eu descobri que eu tenho essa facilidade de transmitir a palavra dele, estudar, transmitir, passar de uma forma clara, porém do meu jeito, na minha calma, na minha doçura, né? Eu até recebi umas mensagens esse tempo atrás, falando exatamente essa palavra, na sua calma, na sua doçura, do seu jeito, da sua forma, ele alcança os corações. Nesse tempo que eu tava muito intrigada e frustrada do que trazer no meu Instagram, sem perder a minha essência, sem ficar naqueles vídeos repetitivos que todo mundo faz, sem ficar seguindo trend, sair um pouco fora da manada e passar a trazer um pouquinho de propósito, unir o propósito ao meu trabalho. E foi justamente isso que Deus tocou no meu coração de trazer. Então, o tema desse vídeo é chamada sobre obediência e não sobre visibilidade. Então, eu sou maquiadora e para mim foi muito intrigante pensar como que eu poderia unir isso ao meu trabalho, unir isso ao meu conteúdo. E aí fica a lição, que o verdadeiro chamado de Deus, ele é um convite para a gente obedecer. Não é sobre números, não é sobre visibilidade. Isso pode ser uma consequência depois, mas o anseio principal tem que partir da obediência. Todos nós temos um chamado, e ele sempre carrega o peso de um serviço. Então, o chamado, ele é sobre servir e não sobre status. Jesus mesmo, quando ele veio ao mundo, ele esvaziou-se totalmente da sua glória e veio para servir. E isso vai incluir sacrifício, entrega, renúncia e a necessidade de colocar o reino de Deus acima das pessoas, acima de números, acima de visualizações. Então, o fato de eu estar aqui me maquiando com vocês e falando sobre isso, eu tô apenas respondendo ao meu chamado, ao meu propósito.
E isso vai requerer renúncia, negar-se a si mesmo, negar-se a nossa vaidade. E às vezes essa renúncia, ela vai confrontar a nossa lógica, o nosso conforto e até mesmo os nossos sonhos pessoais. Você sonha com determinada coisa, você imagina fazer cada passo para alcançar aquela determinada coisa e Deus vem e fala: não, eu vou te dar, você vai conquistar, mas vai ser do meu jeito, vai ser no meu caminho, não vai ser do jeito que você está elaborando, não vai ser com as suas estratégias, vai ser com as minhas, você só precisa me obedecer. A gente que é maquiadora e sabe que a gente tem um propósito em Deus, a gente não pode deixar de esquecer que tudo que a gente faz é para glorificar o nome dele. Às vezes a gente acaba se perdendo apenas ali na maquiagem como uma questão estética e esquece que vai muito além daquilo. Deus não entrega dons e talentos em vão pra gente, tem um propósito. Então, quantas das vezes Deus enviou uma pessoa para sentar na sua cadeira necessitada de ouvir apenas uma palavra de conforto, que se você abrisse a boca ele iria te usar para falar, você não falou. Então, é além daquilo. O dom é só uma ferramenta, mas o propósito é muito maior, o chamado é muito maior. Então, eu encontrei muito mais paz e conforto ao saber que, no fim, o propósito maior que Deus deseja para a nossa vida não é que a gente seja bem-sucedido aos olhos humanos, mas que Cristo seja formado em nós. E Cristo seja formado através de nós. No final das contas, o nosso propósito, o nosso chamado é nos tornar mais parecidos com Jesus. O propósito de Deus é nos moldar enquanto a gente o representa para o mundo. Então, nunca foi sobre aplausos, visibilidade, métricas, curtidas, mas é sobre ele. É sobre cumprir o chamado, sobre cumprir o propósito, é sobre obedecer. Se tiver visibilidade, vai ser só uma consequência. A intenção do coração não tem que estar no aplauso, que está na verdadeira fonte, que é Deus. Esse é o nosso primeiro vídeo do Maquiando com Propósito. Esse vídeo falou com você de alguma forma, comenta aqui que eu gostaria muito de saber. E vou trazer mais vídeos sobre maquiagem e propósito, principalmente unindo a nossa carreira de maquiador com um propósito em Deus. Então é isso, bye bye!